sobre o grupo Serpeto. E, para começar, deixa eu passar algumas informações gerais a respeito do grupo. Então, herpetologia é o estudo de anfíbios e répteis. Aqui no Brasil, a gente tem 1.136 espécies de anfíbios, segundo a última lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia, e 796 espécies de répteis no Brasil. Dentro dos répteis, a gente tem os esquamatas, que são as espécies que têm escamas, então as anfisbenas, as serpentes e os lagartos, os quelônios, que daí inclui cágados, jabutis e tartarugas marinhas, e os crocodilianos, que são os jacarés, e aí tem também gaviais e crocodilos, e tem a tuatara, que a gente não tem no Brasil, mas é um dos tipos de animais que fazem parte dos répteis, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos de anfíbios. Então, os dois primeiros ali em cima, que é uma Merega trivitata e um Ceratophrys, eles são aquele formato comum, né, de sapo, que a gente já conhece. E os dois de baixo são, uma é uma Gymnophiona, né, a Cecília, e o outro é uma Borintoglossa, que é a salamandra, que são duas espécies de anfíbios, que a salamandra parece muito um lagartinho, o pessoal costuma confundir, né, quem não trabalha com grupo, e a outra parece uma cobra, bem parecida também com a anfisbena, que eu vou mostrar mais para frente, mas ela não tem escamas ao longo do corpo, né, é chamada de cobra de duas cabeças também, é um dos nomes. A gente tem algumas espécies invasoras que entram na lista de espécies de anfíbios brasileiros, que é o sapo-boi, esse da esquerda, que é um sapo que compete com os nossos aqui e acaba ganhando nessa competição. E essa... Esqueci o nome desse sapinho. É um Johnstone, acho que é um Piscinocnema, que também já está bem estabelecido aqui no Brasil, mas é uma espécie invasora. Nas espécies de répteis, aí tem alguns exemplos aqui, as serpentes, que são do grupo esquamata, os lagartos, que está aqui à esquerda para baixo, né, que também faz parte dos esquamatas, o jacaré, esse daí é um exemplo de um jacaré brasileiro, que é um Paleosuchus, e a tartaruga, que é um cágado, esse daí, que é uma tartaruga que fica em água doce, mas também ocupa o ambiente terrestre. E aqui tem dois exemplos de outros dois que fazem parte dos répteis também, que é a tuatara, que a gente não tem aqui no Brasil, mas é um bicho bastante interessante, só tem uma espécie. E a anfisbena, esse é um exemplo da alba, que é um bicho bastante agressivo, eu nunca encontrei no mato, mas já me falaram que é bastante agressivo. E você vê que é comprido e parecido com a Cecília, que é um anfíbio, mas ele tem escamas no corpo. Também é conhecido como cobra de duas cabeças. Então, os anfíbios são animais ectotérmicos, possuem hábitos crepusculares e noturnos, ou seja, eles têm a atividade final da tarde, né, até entrando durante a noite. Eles ocupam tanto o ambiente terrestre quanto aquático, então eles têm a vida, por isso que chamam anfíbio, né, eles têm a vida associada aos dois ambientes. Tem espécies de desenvolvimento direto e indireto. O que isso quer dizer? Nem todas as espécies fazem a metamorfose, ou seja, nascem como girino e se transformam em sapo. Tem alguns que já nascem um sapinho pequeno, pronto. Tem girinos. Girinos e adultos normalmente vivem no mesmo ambiente, mas os girinos, eles são herbívoros e os adultos são predadores. Então, você não tem competição entre esses duas etapas, né, de desenvolvimento dos anfíbios. E eles possuem diversos modos reprodutivos. Assim, na Mata Atlântica já foram descritos 29 modos reprodutivos ou mais. Então,
é um grupo bastante que possui uma grande especificidade de habitat, e isso possibilita eles ocuparem diversos microhabitats, né, dentro do ecossistema. É um grupo que está em declínio mundial, principalmente os neotropicais, que tem uma proporção maior de espécies ameaçadas. Isso porque as causas, né, desse declínio é a perda de habitat, que é a principal causa de perda de biodiversidade para todos os grupos, inclusive, as mudanças climáticas, poluição, introdução de espécies exóticas que competem com as espécies nativas e muitas vezes acabam ganhando essa competição, e doenças emergentes. No caso de anfíbios, a gente tem a quitridiomicosa, que é um fungo que cresce na pele do sapo e ele acaba tendo dificuldade de respirar. Os répteis também são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam da luz do sol para conseguir regular a sua temperatura, eles não têm a capacidade de regular sozinhos, possuem hábitos diurnos e noturnos, tem sapos também que possuem hábitos diurnos, mas a maior parte é noturno. As cobras têm em ambiente aquático, marinho e água doce. Água doce a gente tem, por exemplo, a sucuri ou a jiboia também, que ficam em água. Tem espécies arborícolas, que são aquelas que ficam em copas de árvores, costumam ter uma cauda mais alongada, e as fossoriais, que têm o rabo mais curto, elas ficam embaixo da terra, como é o caso da coral. Então, os locais que a gente costuma procurar na hora que a gente está fazendo a investigação, né, vasculhando o ecossistema para procurar, para fazer levantamento de fauna, ou qualquer que seja para registrar os animais, a gente costuma procurar os anfíbios, normalmente de vegetação perto de corpos d'água, porque eles têm essa bimodal, né, eles ocupam tanto o ambiente terrestre, mas eles dependem muito da água para sua reprodução. Tem muitas espécies de bromélias, porque nas bromélias ficam acumuladas água, então eles usam para desova e até para como toca. Copas de árvores também, tem espécies que ficam lá em cima e que só descem para vocalizar e para se reproduzir mais no final da noite, assim, final da tarde, começo da noite, tem espécies que descem até mais tarde. Serrapilheira tem muitas espécies que ficam ali naquelas folhagens no chão da floresta. Troncos podres e ocos, tem espécies que acabam, aqueles pedaços de árvore podres já no chão, que acabam usando aquilo como toca, e embaixo de pedras em riachos também. Eles costumam se esconder, tem espécies que vivem nesses lugares, como cicorranfos, por exemplo, que acabam se intocando nessas pedras. Os répteis usam também bastante troncos ocos, cupinzeiros, que são lugares úmidos e quentes. Serrapilheira também tem espécies perto de raízes das árvores, assim, do pé das árvores, costuma se vasculhar, costuma encontrar. Bambuzal, tem espécies de copas de árvore também, como, por exemplo, a coralos, que são espécies arborícolas, e em borda de brejos à noite, porque elas estão forrageando e procurando alimento, né? Então, muitas espécies se alimentam de anfíbios, então, perto de brejos, elas costumam estar presentes também à noite. Então, é importante a gente conhecer a biologia dos bichos para ter ideia aonde que eles podem ser encontrados, né? Então, saber do que eles se alimentam, para você conseguir saber aonde procurar. A identificação, lógico, ninguém vai saber identificar anfíbios e répteis assim, mas tem algumas dicas que a gente costuma utilizar. Então, são chaves de identificação. As chaves de identificação, elas são montadas de acordo com, normalmente,
características morfológicas, normalmente não são características morfológicas, então a pessoa que monta as chaves, ela vai vasculhar todas, fazer um levantamento de características morfológicas das espécies, e ela vai fazendo uma listagem. Então, possui tantas escamas no ventre. Aí você conta. Tem esse tanto de escamas? Vá para o número tal. Ou, não tem, vá para o número X. E aí você vai seguindo e no final você consegue chegar na sua espécie ou no seu gênero. Tem chaves diferentes. Tem chaves que identifica gênero, tem chave que identifica espécie, tem chave que identifica família. Isso vai depender um pouco do trabalho, enfim, do quanto a pessoa está contemplando naquela chave. Isso é muito encontrado em artigos científicos. Às vezes, alguns têm chaves de identificação junto, né, do artigo. Canto para anfíbio é espécie específico, apesar de que algumas espécies costumam ter cantos parecidos, e quando elas não ocorrem, é muito comum a gente confundir. Tem, acho que a Bischoff e a Prasinus são duas espécies de sapo que eles possuem um canto bem parecido. Quando eles ocorrem, eles acabam modulando o canto e diferenciando um pouco, mas quando eles não estão ocorrendo no mesmo lugar, o canto deles é muito parecido. Então, a gente tem que, por isso que sempre que você escuta, é bom que, a menos que seja um canto muito característico, por exemplo, a cachorro, que parece um cachorro latindo, é bom que você veja, vá atrás, vasculhe, encontre o bicho para você olhar, tirar foto e ter certeza que é aquele bicho mesmo. Na cabeça, os olhos e o focinho de sapo costuma ser bastante utilizado para diferenciar a espécie. Tímpano, manchas no ventre, no dorso, tamanho de dígito, se tem, se não tem, o formato. E a região inguinal, que é a região da virilha, também é bastante usada. Às vezes tem uma coloração específica que ajuda na identificação. Para répteis, também tem as chaves de identificação. A gente usa muito contagem de escamas próximo de pescoço, no meio do corpo e próximo da cloaca, que ajuda na identificação. Então, tem o número X, intervalo de contagem de escamas, que te ajuda a identificar. Escamas da cabeça, então, o formato, localização das escamas ajuda. E algumas escamas específicas, como a subcloacal e na cabeça, também servem como identificação. Para guias, a gente tem muitos guias, principalmente para anfíbios, que como a gente tem muitas espécies, acaba tendo vários guias para diferentes locais, né? Então, aqui tem alguns exemplos de guias. Eu gosto muito para a Mata Atlântica, esse da Anfíbios da Mata Atlântica, não sei se dá para ver aqui, ó, Anfíbios da Mata Atlântica, que é de 2013, se não me engano, esse livro. O Cusco Amazônico para espécies da Amazônia, e aí aqui tem tanto anfíbios quanto répteis, e costuma ter uma descrição rápida. Mas tem outros, tem listagens também em artigos científicos, vale a pena colocar o nome da espécie e procurar. Tem alguns sites legais de consulta, então a Sociedade Brasileira de Herpetologia é uma boa fonte para você ter listagem, e artigos científicos também, eles costumam colocar lá. Então, entrando lá, essa é a carinha dele, você vai ter lá naqueles ícones lá de cima, tem um que chama listas, e aí tem as listas de anfíbios e répteis. Tem o Reptile Database, que é uma base de dados do mundo inteiro para répteis no geral, e aí você tem aqui no canto esquerdo Advanced Search, que você consegue colocar o nome da espécie ou o nome do gênero, e você consegue pesquisar, e aí você vê os artigos referentes àquela espécie, qual foi o artigo de descrição, quais foram os nomes que essa espécie já teve, enfim, é uma base de dados bem legal para você consultar a nomenclatura e até distribuição dos bichos também. Tem o Amphibian Species of the World, que é a mesma coisa do Reptile Database, só que para anfíbios, que é do Museu de História Natural de Nova York. Então,
quando você escreve lá Amphibian Species of the World, já abre essa, é a primeira opção do Google, e aí já abre essa carinha aqui, você coloca a espécie ou o gênero que você quer, e ele separa tudo por família, a ordem. Se você clica em cima da espécie, ele vai te dar o artigo de descrição, quais foram os nomes sinônimos daquela, né? Como ele já foi nomeado anteriormente, antes dele ter o nome que ele tem hoje. Enfim, dados de holótipo, né? Qual que é o bicho que foi principal para descrever aquela espécie. E aí tem todas as informações também, que é bem legal esse site. Para nomenclatura é muito bom. O Amphibia Web, que eu costumo usar para cantos, não tem canto de todas as espécies, mas tem uma base bem legal. E aí, quando você entra, tem essa carinha assim. Você clica ali em Search Database, que é o primeiro item lá. E aí, ali no canto esquerdo, vai ter esse Search the Database, tem o Species Accounts, que é a descrição das espécies, tem fotos, tem vídeos e gravações do canto, e tem literaturas também. Então, quando você clica lá aqui eu cliquei em Call e Vídeos, aí você vai ter a listagem de todas as espécies que tem vídeo e gravação de canto. Não vai ter de todas as espécies do mundo, não tem de todas que a gente tem no Brasil, mas já é uma boa fonte. Para métodos de amostragem, aí quando a gente fala em método de amostragem, é importante a gente ter em mente que a gente precisa anotar tudo referente ao registro das espécies tem que ser anotado. Todas as informações precisam ser anotadas, porque elas são importantes para você compor o relatório depois, ou muitas vezes, se você tiver coleta, né, no trabalho que você estiver realizando, essas informações vão ser importantes depois, quando esse material for destinado para uma coleção, ou, enfim, para onde quer que ela vá. É bom que as informações acompanhem, as pessoas que forem estudar esse material fica disponível depois, e as pessoas que forem estudar, elas vão ter condições de fazer diversos trabalhos e não só olhar um bicho e ver a morfologia dele, por exemplo. Então, aonde ele foi encontrado, a temperatura, se ele foi registrado num período chuvoso ou seco. Eu costumo anotar tudo que eu puder. Então, eu sempre anoto lá, céu estava limpo, estava quente, estava chovendo, era um período chuvoso, mas não estava seco, sabe? Informações que possam agregar, assim. Isso tudo ajuda você a discutir as informações do seu relatório e agrega para quem for trabalhar com esse material depois, se ele for coletado, no caso. Eu costumo anotar também o horário e o local onde ele foi coletado, e se mais ou menos a altura, né? Se estava a 1,5 metro do chão, se estava no chão, onde é que estava esse bicho. Bom, de métodos de amostragem, a gente tem a procurativa. Então, a procurativa, ela é vasculhar os locais onde você possivelmente pode encontrar os indivíduos do grupo que você está trabalhando, no caso, herpeto. E aí, como eu já disse, é importante que você conheça a biologia dos animais para que você consiga vasculhar nos lugares certos. E aí a procurativa ela pode ser diurna e noturna. O diurno a gente ainda divide em matutino, que seria a parte da manhã mesmo, 7 da manhã, por aí, no começo da manhã. Tem espécies que são diurnas, apesar de poucas, e normalmente a gente usa esse período quando a gente também tem a armadilha, que a gente precisa ir vasculhar a armadilha, olhar. Então a gente também já aproveita e faz uma varredura no lugar. O vespertino, porque muitas espécies, elas acabam tendo atividade no final da tarde, começo da noite. Então, é sempre interessante que você entre no mato, assim, umas 4, 5 horas, e entre durante a noite, que você vai vendo a mudança na ocupação do ambiente, como as espécies mudam. Entra uma, sai outra, sabe? Elas vão trocando, como se elas revezassem. Tem até descrição da literatura sobre Dendropsóphos, que eles revezam. Eu não me lembro as duas espécies, mas eu acho que era Nanos e Jimmy. E às vezes você vê o Jimmy,
quando você está no mato. Jimmy cantando primeiro, depois começa o Nanos, e aí o Jimmy para. E tem vezes que eles estão ao contrário, é como se eles fizessem uma troca de turno. É bem interessante, isso acontece bastante com o filho. E aí é estabelecido os dois períodos, então você tem que, quando você fala de metodologia de amostragem, se você vai comparar esses dados e colocar no relatório, você tem que padronizar as formas que você coleta. Você não pode fazer uma procurativa de 1 hora de manhã e 15 horas à noite. Apesar de você saber que à noite você tem mais registro, mas o esforço amostral, ele influencia nos seus dados. Então, você tem que fazer o mesmo esforço, né, nos períodos. A busca em sítio reprodutivo, porque os animais, anfíbio principalmente, tem reprodução associada à água, então eles vocalizam nesses locais onde tem água, brejos e tudo mais, então é importante que a gente faça a busca nesses sítios, e aí, junto, a gente acaba encontrando outras espécies de serpentes que podem estar ali forrageando para se alimentar. E aí, nesse momento, a gente consegue obter dados visuais e auditivos, que quando os sapos estão cantando, né? Então, os visuais você contabiliza cada um, 1, 2, 3, e os auditivos, às vezes, a gente faz estimativa. A gente fica um tempo escutando, e você fala, bom, estou estimando que tem por volta de 10 espécies cantando. Isso é um pouco de treino de ouvido, e aí você se habitua a fazer essas estimativas. Então, aqui é um exemplo de um sítio reprodutivo, né, que seria uma área, assim, aqui era uma área de mata meio fechada, com um alagado, e aqui na direita é um exemplo de busca ativa mesmo, que a gente está vasculhando. Essa foi uma foto para relatório, então tá muito quadradinha, né? A gente nunca vasculha junto, assim, tá sempre, quando vai em dupla, cada um no canto. Outra forma de amostragem são as armadilhas, aí você tem as armadilhas de interceptação e queda, que são, ela pode ser montada de duas formas, ou em linha ou em Y. Então, as armadilhas, elas são os baldes enterrados, e esses baldes podem ser aí vai depender do que você quer mostrar, mas normalmente quando é para consultoria, 60 litros ou 100 litros, já trabalhei em consultorias com esses tamanhos de balde, e aí você enterra o balde e cria uma cerca que vai passar pelo meio do balde. E aí a espécie, então, ela vem, e como dá para ver aqui na foto mais da direita, a gente joga a terra para que não sobre espaço para as espécies passarem por baixo dessa cerca guia. Então, ela chega na cerca e ela vai sendo guiada para um lado e para o outro, vai ter balde, aí ela cai, e aí por isso que é importante vasculhar as armadilhas na parte da manhã, para que a espécie não fique presa, porque ela vai ser uma presa fácil para predadores, e porque se chove ou se faz muito sol, você expõe o animal a um estresse muito grande. Então, toda vez que tem armadilha, a armadilha ela tem que ser verificada de manhã, e quando você sai à noite para fazer, você costuma passar também para dar uma olhada, para ver se não tem nada, para que os animais não fiquem horas dentro da armadilha. Outra armadilha que tem também é o funil. O funil é montado mais ou menos no esquema da linha de Pitfall, né? Só que no lugar de buracos, a gente tem esse funil, que é um negócio cilíndrico, assim, eu não tenho nada aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Tipo, essa xícara é um negócio cilíndrico, tem um buraco aqui e aqui. E em cada um desses buracos, você faz como se fosse um cone para dentro. Então, o animal, ele entra, e esse final do cone aqui, ele fica meio solto. Então, o animal que está lá dentro, ele não consegue achar a saída. E aí, ele fica preso dentro desse funil. E aí, você faz o funil sempre um lado e outro, com a mesma ideia. Você cria a cerca guia, o animal vai sendo guiado e ele entra dentro da armadilha. Então, é importante que você, na cerca guia, você coloque terra para fazer peso, para que o animal não passe por baixo dessa cerca. Tem uma armadilha que é bastante usada para lagarto. Na verdade,
ela é mais usada para mamíferos, né? Mas a gente também já coletou lagarto com ele, que é essa tomahawk, que chama. É uma gaiola que você arma aí essa partezinha aqui. Aqui a gente tem até um gambá, de exemplo, dentro da armadilha, mas a gente já pegou. Eu não achei uma foto que eu tenho com um teiu. E aí você coloca aqui alguma isca, e quando o animal entra e pisa, essa tampa fecha e ele fica preso aí dentro. A gente pega bastante lagarto grande, tipo ameiva, teiu, o que mais que eu já peguei aí? Acho que foram essas duas espécies. E é bastante usado para mamíferos também. O covo, que é igual o funil, aí aqui tem uma imagem um pouco mais fácil de visualizar, é igual o funil, só que você coloca dentro d'água. Dentro das duas, dentro do cilindro, nas duas extremidades, você faz como se fosse um cone, que fica com um buraco para ele entrar. E aí, aqui na extensão, você tem uma telinha que ela fica, principalmente dentro da água, ela fica meio maleável, assim, meio se mexendo. Então, o animal não consegue sair por onde ele entrou. E aí você coloca uma parte dentro d'água, uma parte fora, e amarra essa armadilha num tronco, num galho, em algum lugar para ela ficar presa. É importante que uma parte da armadilha esteja para fora, para que o animal consiga respirar. Às vezes entra peixe, já peguei poraquê com essa armadilha, mas já quando cai tartaruga, a tartaruga respira fora d'água, né? Então é importante que uma parte dessa armadilha fique para fora. Às vezes a gente coloca aqui nessa foto, tem uma lata de sardinha que a gente furou e a gente amarra dentro da armadilha para atrair os bichos também. De equipamentos, o que a gente mais usa? Bota de borracha, porque quando a gente trabalha com filmes, a gente entra em brejo e é a melhor coisa. Você entra sem medo, tipo, sem medo de perder o sapato, sabe? Então você sai pisando, é bem mais prático a bota de borracha. Gancho e pinção, que são duas ferramentas bastante utilizadas. Depois a gente vai. Depois eu até mostro um gancho. Ele é uma. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele é um negócio mais ou menos de 90 centímetros, o que eu tenho tem uns 90 centímetros. 90 centímetros, e no final ele tem um gancho mesmo, igual do Capitão Gancho, que é para você manusear as cobras. Então você pode pegar ela e colocar dentro de caixa, dentro de saco, ou então só tirar do caminho, ou então colocar no lugar para poder tirar foto, enfim. Quando você precisa manusear o animal, né? O pinção é a mesma coisa, ele é bem comprido assim, ele tem como se fosse um negócio de freio de bicicleta aqui que fecha uma pinça lá na ponta. E aí você consegue pegar o animal com um pouco mais de segurança. Luva de raspa ajuda bastante quando você tem que manusear aqueles bichos que são gosmentos, principalmente sapo. Máquina fotográfica para você fazer o registro. Saco de coleta, às vezes a gente usa tanto para coleta quanto para colocar o animal para poder fazer a pesagem dele. Então tem umas balancinhas, que chama pesola, que você prende o saquinho com o animal dentro para você tirar o peso desse animal e fazer o registro. Lanterna, sempre vai para campo com lanterna, principalmente quem trabalha à noite. Anestésico, e aí isso aqui é só no caso de coleta mesmo, e todo trabalho que tem coleta tem que ter veterinário presente, porque o biólogo não pode fazer a eutanásia, nem anestesiar o animal, isso tem que ser feito por um veterinário. Caderno e caneta para fazer as anotações. Eu não gosto de fazer em caderno, eu prefiro fazer no gravador, então eu gravo todas as informações do campo, faço as gravações e vou separando os dias pela gravação inicial. E pilha, porque gravador precisa, lanterna precisa, enfim, sempre tem que ter pilha reserva.
Para soltura e manejo, então, isso é um gancho, nessa foto aqui, dá para ver, ó, ele é um cabo comprido, normalmente de uns 90 centímetros, e tem esse gancho aqui no final. Aqui o gancho está bem em cima da cabeça da cobra, para fazer a contenção do animal. Isso é feito mais em resgate, né? E aí você consegue pegar ele e colocar dentro da caixa, com a ajuda desse equipamento, né? Aqui é o Felipe fazendo a soltura de uma cobra, que já saiu, eu acho. Então, sempre colocar, quando for fazer soltura, você coloca a caixa, vira a caixa, a abertura para lá, usa a tampa para se proteger, para não ter nenhum problema. Faz a soltura, tira a caixa, deixa o bicho embora. Sempre tudo com cuidado e com bastante respeito. Tentar não manusear o bicho, a menos que seja necessário. Eu não gosto de ficar manuseando o bicho, a menos que seja estritamente necessário, porque você estressa o animal. Então, não tem necessidade de você ficar estressando o animal. Informações extras, né? Então, eutanásia só pode ser feita por veterinário. A preparação, normalmente, quando você tem coleta, você usa formol 10% para fixar os animais, e aí esse animal fica um tempo dentro desse formol para poder ficar bem fixado. Normalmente a gente deixa de um dia para o outro, e aí depois pode ser colocado no álcool 70, que vai conservar esse material por bastante tempo. Quando a gente faz transporte eu vou falar do transporte mais pra frente. Beleza. As licenças. Quando tem coleta, precisa ter a licença. Dentro das licenças, você tem qual que é a atividade que você está fazendo. Então, é um levantamento, monitoramento, resgate. O nome do empreendimento, as empresas envolvidas naquilo. Então, se é uma terceirizada, se você foi contratado por uma terceirizada que foi contratada por uma grande empresa de uma usina hidrelétrica. Então, tem que estar todos os nomes de todas as empresas envolvidas naquela atividade, a descrição da atividade, como é que vai ser feito, a localização das áreas onde vai ser feita a coleta, a destinação do material que vai ser coletado, o que a licença permite, o que a licença não permite, e o nome das pessoas autorizadas a fazerem essa coleta. O nome de todos os biólogos tem que estar nessa licença, se tiver coleta. Quem não tiver, não pode fazer coleta. O transporte desses animais pode ser tanto imerso em álcool quanto formol. Quando é avião, normalmente a gente faz o transporte em formol, porque o álcool é volátil demais. E você tem que estar com a licença, para você justificar, né? Porque você vai estar com uma mala de bicho. Então, você tem que estar com essa licença junto dos animais. E é isso. Obrigada. Aqui está o contato do Felipe, o meu contato. E qualquer coisa a gente está à disposição.